Queridos, eu queria que vocês, por favor, se possível, abrissem a Bíblia de vocês lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 7. Segunda Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 7. Todo mundo achou? Será que você pode fechar aí seus olhos, onde você está? Para que nós possamos ter uma palavra breve de oração, de intercessão mesmo. Será que você pode ter esse momento com o Senhor? Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, congregando, tendo comunhão uns com os outros e aprendendo também a tua palavra. Nós queremos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, abrir o nosso coração para a tua palavra, crendo que ela é poderosa e eficaz para nos transformar. Nos ajuda, Espírito Santo, a mais do que ouvirmos a Tua palavra, nos ajuda a praticá-la. Nos ajuda a sermos filhos e filhas obedientes à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, 2 Coríntios, a partir do verso 7, capítulo 3, diz assim: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Aqui o apóstolo Paulo ele está se referindo ao ministério lá da antiga aliança. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Essa palavra significa ainda que desapareça. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Ou seja, ele está falando agora da nova aliança. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, o da antiga aliança, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Queridos, embora o apóstolo Paulo, nessa parte do capítulo 3 que nós acabamos de ler, ele faça uma comparação entre a antiga e a nova aliança. Ele fala aqui de um momento específico de Moisés, na vida de Moisés, que deve chamar a nossa atenção. Lá no verso 13, quando o apóstolo Paulo diz assim, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Em outras palavras, que desaparecia. Sabe, essa parte do texto que o apóstolo fala que nós não somos como Moisés, porque Moisés coloca um véu, me remete ao fato de nós também usarmos véus nessa vida.
E é sobre esses véus que eu queria partilhar com vocês nessa noite. Os vários véus que nós colocamos ao longo da nossa vida aqui na terra. Nessa jornada que é, né, de caminhar com o Senhor. Será que nós também usamos véus como Moisés usou nesse momento? Vocês sabem quem foi Moisés, não sabem? Claro. Moisés, ele foi um grande líder. Moisés, ele foi o libertador do povo de Israel, libertando o povo daquela escravidão, lutando contra uma das maiores autoridades da época, Faraó. Moisés, que a Bíblia fala que era um homem de Deus, o legislador, o intercessor. Veja, um líder corajoso que marcou a história do seu povo. Usou um véu para mostrar algo que não era verdadeiro naquele momento. Imagine nós. Então, nós também usamos muitos véus nessa vida. E é sobre eles que eu queria falar, que eu queria partilhar com vocês. Então, mesmo sendo um homem de Deus, assim como nós somos homens e mulheres de Deus, nós estamos também susceptíveis a esse ato de usar véu para mostrar às pessoas uma aparência que não é verdadeira. Por isso que essa mensagem é: eu quero ser de verdade. Em todos os momentos, né, tristes e alegres, nos momentos de fartura, de escassez, eu quero ser de verdade com o Senhor. Com os meus irmãos, com a comunidade, sobretudo com o Senhor. Quando, contextualizando esse uso do véu para vocês, né? Quando Moisés, eu acho que vocês, talvez alguns não lembrem, mas quando Moisés, ele subiu lá no monte para receber a lei de Deus, a Bíblia diz que quando ele desceu, a pele do seu rosto brilhava intensamente. Vocês lembram dessa parte da palavra que fala assim? A glória da presença, a Shekinah, a glória, né, de Deus estava impregnada em sua face. De forma que as pessoas, elas não podiam nem se aproximar dele. Não podiam falar com ele. Tamanha era a glória que ele expressava, que estava impregnada em sua face quando ele desceu do monte. Então ele colocou um véu para que as pessoas pudessem se aproximar dele, falar com ele, e até aí está tudo bem. Era necessário. Mas o problema, meus irmãos, é que Moisés, num determinado momento, ele percebe que o brilho daquela presença, que a glória, aquele brilho, né, da glória, que representava a glória da presença de Deus, estava se desvanecendo, estava desaparecendo. E que ele estava ficando, portanto, sem aquele brilho. E ele continua com o véu. E aí é um problema. Quando ele percebe que o brilho estava acabando e ele continua com o véu, para que as pessoas, elas continuassem a pensar: esse cara, esse homem tem a glória de Deus estampada em seu rosto. Então, a gente percebe que Moisés, mesmo sendo tão incrível, sendo um líder tão notável, ele nesse momento, ele mesmo sendo tão ousado, tão corajoso, ele não teve a coragem de mostrar para as pessoas que aquele brilho, que a presença de Deus não estava mais tão forte, estampada em seu rosto. E ele traz, né, ele expressa por meio do uso desse véu, da continuação do uso desse véu, um ato de apenas ser aparente diante dos seus irmãos e não de mostrar uma verdade. Então nós muitas vezes usamos esse véu. Eu queria falar primeiro desse véu, o véu da super espiritualidade. O véu da falsa modéstia, da falsa imagem. Nós também usamos muitas vezes. Muitas vezes nós não somos de verdade perante as pessoas e principalmente perante Deus. Algumas pessoas, muitas vezes nós usamos véus para passar a ideia de que nós somos melhores do que os outros, que somos mais espirituais do que os outros. A verdade é que muitas vezes as pessoas, elas admiram em nós coisas que não são verdades. Elas olham, elas têm os olhos atraídos por coisas que não são verdadeiras em nós. Portanto, nós podemos tanto ser enganados ao termos os nossos olhos atraídos por algo que apenas impressiona, mas que não é verdadeiro, como nós também podemos enganar as pessoas.
Vocês lembram do profeta Samuel, quando ele vai lá para a casa de Jessé? Ele vai em busca do filho, que seria o futuro rei de Israel. E a palavra fala que quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, ele olha para o filho mais velho, Eliabe, e ele olha aquele filho primogênito, né? Ele olha para aquele homem e ele vê aquele porte de guerreiro, aquele homem com uma boa aparência, um homem forte, bonito, e ele diz: certamente estamos diante do futuro rei de Israel. E Deus diz assim, ó: Samuel, não, Samuel, você está encantado com o que os seus olhos veem. Você está encantado com a aparência. Mas eu, Samuel, não vejo apenas a aparência. Eu vejo o coração. Eu olho para o coração. Às vezes nós somos enganados, como a gente acabou de citar esse exemplo, né, lá de Eliabe. Mas também nós muitas vezes enganamos. Nós usamos o véu do engano como Judas Iscariotes usou. Judas, vocês lembram quando ele estava lá na casa de Simão? Eles estavam lá reunidos. E aquela mulher, Maria, ela entra. Ela derrama aquele perfume caríssimo diante do Senhor, aos pés do Senhor. E Judas, ele vem com um discurso muito bonito, né, muito religioso. E diz assim: que absurdo. Ele vem e protesta, ele critica aquela mulher e diz assim: por que ela não pega esse perfume tão caro, esse nardo puro, e vende e pega esse dinheiro e distribui aos pobres? Mas a palavra diz que Judas, ele era ladrão. E que provavelmente a intenção do coração de Judas era de ficar com aquele dinheiro. Então nós muitas vezes usamos esse véu de engano, esse véu de mentira, para justificar as intenções ruins do nosso coração. Outras vezes nós permitimos que as pessoas elas conheçam apenas algumas partes, né? Nos conheçam parcialmente, as partes boas. Então a gente quer mostrar só o lado bom às vezes, não é verdade? A gente quer mostrar só as virtudes, só as coisas maravilhosas. E nós tentamos esconder das pessoas os nossos defeitos. Esse é o véu da perfeição. Muitas vezes, muitos líderes, né, muitas pessoas, ministros, enfim. Quando eu falo dos ministros, eu me refiro à Igreja de Cristo, não apenas à fonte. Mas muitos líderes, eles têm cada vez mais usado um véu de perfeição. Eles têm escondido das pessoas que eles são humanos, que eles são imperfeitos. E aí, quando você se depara com a imperfeição, né, de um homem de Deus, um homem comum como eu e como você, nós muitas vezes caímos. Nós muitas vezes nos frustramos de uma forma tão intensa que nós caímos também. Esse é um problema do véu da perfeição. Mas nós devemos sempre lembrar, meus irmãos, que é na fraqueza há uma beleza na nossa humanidade. Porque é na fraqueza da minha humanidade que o poder de Deus se aperfeiçoa. É na minha humanidade, é na fraqueza de reconhecer a minha pequenez, a minha limitação, o quanto eu sou falível, o quanto eu sou vulnerável, que o Senhor vem e tem o seu poder aperfeiçoado em mim. O meu desejo nessa noite é que o Senhor venha e revele para nós todos os véus que temos usado na nossa vida. E que nós estejamos vulneráveis diante dEle, para que Ele venha e nos quebre e nos refaça de uma forma muito melhor do que nós estamos caminhando. Queridos, eu creio que quando você estiver assim, quebrado, né, com esse sentimento de exatamente de quem nós somos, falíveis, vulneráveis, tudo bem, né? Os dias maus, eles também existem. Os dias bons e os dias maus, eles existem. Amém? A diferença é que quando nós caminhamos com o Senhor, é muito mais
É muito mais fácil. Não que seja fácil, mas é mais fácil do que não caminhar com Ele. Mas o Senhor nos prometeu que estaria conosco em todos esses dias, nos dias bons e nos dias maus. Mas não se preocupem, porque nenhuma estação ela é eterna. A primavera não é eterna, o inverno não é eterno. Todas as estações elas passam. Mas eu queria pedir algo a vocês. Na estação onde não há frutos específicos, não tente mostrar frutos que você não tem, ou que você não está dando frutos, só para mostrar às pessoas que você está muito bem, porque você é muito, né, o super crente, o super homem, a super mulher. E aí eu queria que nós abríssemos agora a nossa Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 21, para expressar bem os males, os perigos de nós expressarmos frutos que nós não temos, frutos que nós não estamos produzindo. Mateus, primeiro livro lá do Novo Testamento, vamos lá. Queridos, no capítulo 21 do livro de Mateus, queria ler com vocês a partir do verso 18. Aqui na minha Bíblia fala figueira seca. Não sei como é que está aí o título na sua Bíblia. Mas essa história, eu queria ler só 3 versos com vocês dessa parte. Ela expressa um milagre muito diferente do Senhor que Jesus ele fez. Diz assim, parte do verso 18. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? Queridos, se a gente for contextualizar o momento em que esse episódio aconteceu, né? Primeiro, pensando nesse feito de Jesus, a gente já percebe que é um feito muito diferente dos anteriores, dos demais. Quando a gente pensa nos milagres que Jesus fez, a gente lembra que ele curou enfermos, ele multiplicou pães e peixes, não é verdade? Vocês lembram aí? Ele deu vista aos cegos, ele purificou leprosos, ele fez o surdo ouvir, o mudo falar, ele fez o coxo andar. O Senhor, ele sempre fez milagres que traziam esperança, vida. Ele ressuscitou mortos. Então veja, quando a gente se depara com uma história, com um feito desse, a gente logo se choca. Eu não sei vocês, mas quando eu comecei a ler, nas primeiras vezes que eu comecei a ler esse texto, eu dizia assim, meu Deus, que radicalismo. Jesus olha para uma planta, né, vai lá com fome procurar fruto, procurar figos, não encontra e ainda amaldiçoa a árvore e diz assim, fique seca. Eu dizia, Senhor, que dureza. Não sei se você já pensou nisso. Senhor, que dureza, a pobre da árvore, né, além de não ter figos, o Senhor ainda faz ela ficar seca. E eu não conseguia entender. E aí eu comecei, obviamente, a estudar esse texto e ler algumas outras vezes. E eu comecei a perceber alguns detalhes, algumas questões que são muito importantes para nós entendermos as implicações espirituais desse feito de Jesus, nesse momento. Se a gente for olhar esse capítulo 21 do livro de Mateus, a gente vai ver que se refere a um momento, a última semana de Jesus. A semana em que ele entra em Jerusalém, lembra lá do jumentinho? Osana, lembra toda aquela parte? Também é nesse capítulo onde Jesus ele purifica o templo. Ele entra no templo, ele vira as mesas, ele expulsa aqueles vendedores de animais, aqueles homens que vendiam os animais para os sacrifícios. E ele diz, vocês estão transformando o templo, a casa de oração, em um covil de salteadores. Então Jesus ele está nesse momento expressando e mostrando para as pessoas um juízo sobre Israel, por eles serem desobedientes.
E nessa semana, né, eles depois de todos esses episódios que eu citei para vocês, né, da purificação do templo, da entrada em Jerusalém, ele vai com seus amigos. Jesus vai para Betânia, que ficava próximo de Jerusalém, em torno de 3,2 quilômetros de Jerusalém, pernoitar lá. E na volta, provavelmente numa segunda-feira pela manhã, ele se depara com essa figueira e acontece isso que nós acabamos de ler. E quando a gente para pensar em todo esse contexto no qual essa história ela se desenrola, ela acontece, a gente percebe que Jesus estava envolvido, inserido exatamente nesse momento da história em que lá estava aquele belo templo, né, o templo de Israel, onde estavam acontecendo as cerimônias, estavam acontecendo todos aqueles rituais bem religiosos. Mas ele percebe que diante de todos aqueles ritos, né, todos aqueles rituais promovidos pelos fariseus, pelos escribas, pelos saduceus, por aqueles grupos de judeus religiosos, o qual ele percebe que o templo, o qual deveria ser movido por uma adoração verdadeira ao Senhor, ele estava sendo transformado no comércio, no covil de salteadores. Ele percebe que os saduceus, pela ganância, haviam transformado a religião em comércio. Ele percebe que os fariseus, rendidos ao legalismo, eles eram zelosos, mas eles não tinham entendimento. O templo era apenas um símbolo para todos aqueles homens religiosos, mas ele não tinha vida. Ele não tinha a obediência ao Senhor. Os homens, eles preferiam realmente respeitar o sábado, a permitir que a concordar que o Senhor curasse um filho de Deus. Então os valores estavam invertidos, e onde deveria haver vida, havia apenas um símbolo. O templo já não representava, não expressava a vida de Deus e a vontade de Deus. E quando a gente, depois de entender todo esse contexto e esses episódios anteriores, a gente começa a entender que há uma relação entre tudo isso que estava acontecendo em Jerusalém e esse momento em que Jesus ele amaldiçoou essa figueira. Porque, explicando algo importante para que vocês entendam, aquela estação não era propício que os figos eles existissem. Naquele momento não era propício. Não era a estação dos figos, daqueles frutos daquela árvore. Mas Jesus, quando ele passa, algo chama a atenção dele, porque existia uma figueira, uma árvore diferente das demais. Uma árvore que tinha muitas folhas. E quando a gente vai ler um pouco mais sobre a história das figueiras em Jerusalém, a gente sabe que os frutos eles vêm antes das folhas. Algumas versões dizem assim, imediatamente depois das folhas. Mas independente da versão, a gente entende que aquelas folhas ali estavam apenas evidenciando uma falsa aparência. Porque Jesus, quando ele começa a mexer nos galhos, a mexer nas folhas, ele percebe que não há frutos, que não há figos. E é nesse momento que ele amaldiçoa, tentando nos mostrar que nós não devemos aparentar algo que não é verdade em nossa vida. Muitas vezes somos como essa figueira, cheios e cheias de folhas, mas sem frutos. Somos cheios de folhas, nós estamos vindo ao culto todo domingo, a gente vai à mesa, a gente lidera, a gente pastoreia, a gente faz tantas coisas. Mas nós muitas vezes não temos uma vida verdadeira de comunhão com o Senhor. Nós usamos o véu do ativismo, nós achamos que quanto mais coisas fizermos, mais estamos próximos e mais santificados estaremos. Então, esse momento representa exatamente um juízo de Deus sobre quem quer apenas aparentar, mas não expressa uma verdade diante dele. O Senhor não espera que nós venhamos a dar frutos em estações que não são próprias para aquele fruto. Ele quer que nós sejamos verdadeiros. Ele quer que eu e você sejamos autênticos diante dele. Sabe, esse texto muito fala sobre verdade, muito fala sobre aparência. O quanto nós devemos ser verdadeiros. Essa é uma palavra que eu queria que ficasse forte no seu coração.
Eu quero ser de verdade diante do Senhor. Você quer ser de verdade diante do Senhor? Eu acho que nós já temos caminhado e estamos vindo falando sobre isso, porque é uma palavra que tem suscitado, que o Senhor tem suscitado em nosso coração. Porque a gente não pode mais viver uma vida dividida, uma vida que não é integral, uma vida que é, verdadeira só num lugar e falsa em outro. O Senhor, Ele quer que nós sejamos autênticos e verdadeiros em todos os lugares. Na nossa casa, no nosso trabalho, eu sempre falo isso. Inclusive na igreja. Porque na igreja é fácil a gente mostrar uma aparência para as pessoas. A gente pode falar bonito, a gente pode escrever bonito, né? A gente pode se vestir bem, a gente pode se comportar bem. Mas o nosso interior pode não agradar a Deus, mesmo diante de todo esse estereótipo aparentemente perfeito. Mas quando chega na nossa casa, quando chega no nosso trabalho, onde as pressões aumentam, né, onde talvez você até esqueça um pouco do Espírito Santo que habita em você, você vai às vezes vivendo de uma forma que separa o secular da sua vida com Deus, a sua vida espiritual, que não existe essa diferença. Você, o Espírito Santo, está aqui na igreja, está no seu trabalho. Está aqui, está na sua casa. O céu, Ele nos assiste em todos os lugares. Na igreja, na casa, no trabalho, na rua, quando aquele motorista lhe tranca, né? Quando aquele colega de trabalho seu, né? Aquela bênção lhe persegue. O céu está nos assistindo em todo o tempo. Aquela figueira, ela queria ser superior aos demais. Ela queria impressionar os demais com a aparência. Não há problema, como eu falei para vocês, eu quero frisar isso mais uma vez, porque eu creio que é importante. Não há problema você estar numa estação que não produza figos. Talvez a estação que você se encontra, seja uma estação de produzir limão e não figos. Você talvez pode estar no inverno e parece que o frio vai sucumbir você. O problema não é você estar nessa estação, que todos nós passamos por elas. O problema é você achar que mesmo estando nessa estação, você necessariamente precisa mostrar frutos que não tem. Frutos que não estão sendo produzidos, que são próprios daquela estação. Mostrar ou oferecer coisas que você não tem condições de naquele momento oferecer. Pedro, naquela semana, né, emblemática, tensa, naqueles momentos tensos, já próximo à crucificação de Jesus, ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, mesmo que todos te traiam, te abandonem, eu jamais farei isso. Pedro diz: mesmo que todos te deixem, eu não te deixarei. Sabe o que Pedro estava falando? Eu confio em mim. Eu sou muito bom, eu sou infalível. Eu sou melhor que os outros. Mas sabe o que aconteceu? A gente sabe, Pedro, ele fracassou nessa falsa promessa. Quando Moisés, ele desceu com as tábuas da lei, o povo disse: tudo o que você disser, Moisés, tudo o que o Senhor disser, nós faremos. O povo usou um véu, que é o véu do orgulho. Aquele orgulho que faz eu me sentir superior aos outros, eu ser alguém que eu, que é infalível. Essa palavra. De achar que podiam fazer, ele usou o véu do orgulho, de achar que podiam fazer as coisas por eles próprios. Mas eles fizeram, sim ou não? Não, eles não fizeram. Todas as vezes, queridos, essa é uma lição importante, que nós colocamos o eu no centro, nós nos frustramos, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Sem o Senhor nós não podemos cuidar da nossa casa, sem o Senhor nós não podemos edificar a nossa casa, sem o Senhor nós não podemos trabalhar, sem o Senhor nós não podemos pregar, sem o Senhor nós não podemos louvar, nós não podemos estar aqui servindo a Ele, sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Quando eu confio em mim, na minha capacidade, na minha independência, na minha suficiência, na minha autossuficiência, eu fracasso, porque eu uso esse véu, que é outro véu muito perigoso, o véu da autossuficiência. Quando a gente sabe que a nossa suficiência, ela vem de Deus, ela vem do Senhor.
O Senhor disse: a minha graça te basta. O poder é de Deus, a força é de Deus. Para Ele, por Ele são todas as coisas. E não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com a graça e com a misericórdia do Senhor em nos usar, em nos capacitar para a sua obra. Sabe por que muitas vezes nós dizemos: nós não faremos isso, e nós fazemos novamente? Porque nós estamos achando que com as nossas próprias forças nós podemos fazer isso. Nós podemos não fazer aquilo novamente. Quem deve estar no foco não é a minha capacidade nem a sua, ou as suas habilidades, ou as suas credenciais, ou o seu conhecimento, ou o seu entendimento, ou o seu tempo de igreja, ou as suas experiências anteriores com o Senhor. Não é o seu cargo. Quem tem que estar no centro é o Senhor. Amém? Não é você com seus dotes, com suas habilidades incríveis. Sabe por quê, queridos? Sabe o que é que você tem de bom em você? Sabe o que há de bom em mim? O Espírito Santo. E sabe o que é que tem de ruim em mim? Sou eu mesma. Mas nós somos como vasos de barro, carregando um precioso tesouro. Olha que maravilha, o Senhor, mesmo sabendo que somos assim, tão frágeis, tão quebráveis, Ele ainda assim decide nos usar e fazer com que o seu Espírito habite em nós. E nessa jornada com o Senhor, na nossa vida, na nossa caminhada com o Pai, onde o brilho da glória em alguns momentos vai se apagando, assim como aconteceu com Moisés, que foi percebendo que aquele brilho da presença já estava se desvanecendo, desaparecendo, e por isso que ele continuou usando o véu, para que as pessoas percebessem que ele ainda estava realmente repleto da glória de Deus. Onde a presença já não é tão evidente, assim nós precisamos sobretudo do Senhor. Esse é o momento que nós mais precisamos do Senhor. E também uns dos outros. Lá em 2 Tessalonicenses, fala: não apagueis o Espírito. E aí eu queria falar para vocês, para todos nós, Essa é uma palavra para todos nós. Que nós não devemos andar sozinhos. Nesses momentos onde nós sentimos o brilho do Senhor apagando. Esse é o momento onde nós precisamos andar com aqueles que acendem o Espírito, não que apagam o Espírito. Por isso tenham muito cuidado, meus irmãos, com as mesas onde vocês sentam, com as pessoas com quem vocês partilham, abrem os seus corações, porque podem ser apagadores do Espírito na sua vida. Cuidado com as mesas onde você senta, que falam de outros dos seus amigos, das outras pessoas. Sabe, uma vez o Senhor me deu uma visão acerca de uma situação. De uma situação onde estavam falando mal de pastores. E eu fiquei naquele dia muito incomodada. E eu disse: Senhor, tira esse sentimento às vezes que a gente tem de justiça própria, E o Senhor me fez ter uma visão de uma tubulação. Quando um pastor, o anjo da igreja, ele vem para a casa do Senhor, ele vem para cá e traz uma mensagem para o seu povo. Ele é um instrumento de Deus. Ele é um canal de bênçãos para a igreja. Amém? Todo mundo entende isso? E a visão que eu tive, no meio dessa situação, era exatamente de ver entulhos nesse canal. Então, quando você se senta em rodas de escarnecedores, de pessoas que apagam o Espírito Santo, ele vai usar muitas vezes o teu irmão para falar mal, às vezes, do teu pastor, do teu líder de mesa, líder de ministério. Sabe por quê? Porque a nossa fé, ela vem pelo ouvir. E quando nós estamos aqui, tentando ouvir essa palavra, e nós falamos mal daquele que está pregando a palavra, nós estamos obstruindo esse canal. E a imagem que me vinha era exatamente desse canal cheio de entulhos, sendo obstruído, e você sem poder receber aquela palavra. E parece que aquela palavra não chega até você, porque está toda cheia de entulhos que você permitiu, por meio de pessoas que apagam o Espírito Santo. E que vão utilizar vários meios, várias formas, de deixar o Espírito Santo aí bem apagadinho dentro de você. Então cuidado com os apagadores do Espírito Santo em sua vida, amém?
Paulo, ele sabia, ele não tinha crise nenhuma em saber que tudo que o poder, ele vinha de Deus, né? Por isso que na sua primeira viagem missionária, quando ele volta e ele retorna e reúne a igreja em Antioquia, ele começa a relatar não que eles haviam feito, mas o que o Senhor havia feito. E por que nós, queria trazer essa reflexão, por que nós insistimos em dizer para as pessoas que fazemos algo que é o Senhor quem faz? Por que é que nós continuamos a querer utilizar o poder que é de Deus para que as pessoas achem ou pensem que é nosso? Sabe por quê, queridos? Porque nós somos orgulhosos. Porque nós somos presunçosos em achar que nós somos muito bons. Mas o que há de bom em nós é quem? O Espírito Santo. E isso também me faz pensar em um dos motivos pelos quais nós não vemos muitos milagres que homens lá da igreja primitiva, eles viam e operavam. E eram operados por meio deles. Sabe por quê? Eu creio que muitos de nós, se fôssemos mediadores desses milagres que aconteciam lá naqueles tempos, nós iríamos achar que a glória era toda nossa. Porque se um homem ele se encanta com um elogio, se um homem ele se encanta, sabe, com palavras bonitas, imagine ele operando um milagre. Meu Deus. Então, para que a gente veja os milagres lá de trás, aqueles milagres que a gente lê na Bíblia e acha tão incríveis, a gente precisa também ser como aqueles homens da igreja primitiva. Amém? Portanto, para vermos os milagres daqueles homens, precisamos parecer com eles, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória comigo e com você, muito menos. Mas existe outro véu que eu queria falar com vocês nessa noite. É o véu da hipocrisia. A gente já viu alguns véus aqui. Da religiosidade, da super espiritualidade, não é? Agora o véu da hipocrisia. O véu de achar que é algo que não é. A igreja de Laodiceia dizia assim: eu sou uma igreja rica, abastada, eu não preciso de nada. Mas o Senhor vem e diz assim: você é uma igreja pobre, miserável, está cega e nua. O fariseu chega no templo, ele vai até lá ao pé do altar e diz assim: ah, Senhor, eu não sou como os demais homens. Eu oro, eu jejuo, eu entrego dízimo. Eu não sou como aquele miserável publicano. Mas o Jesus, ele vem e diz assim: eu só vejo folhas em você. Você não é nada disso que você está falando. Muitas vezes somos esse fariseu. Eu e você somos esse fariseu que usa o véu da hipocrisia, que falamos que somos algo que nós não somos. Somos como esse fariseu, como sepulcros caiados, muito bonitos por fora, mas podres por dentro. Existe também um outro momento em que esse véu ele é bem representado por Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu sei que vocês já ouviram essa história, mas eu acho muito pertinente lembrar dela e associá-la ao uso do véu da hipocrisia. Davi, a Bíblia conta que Davi, num determinado momento, ele levanta tarde do seu leito e ele vai lá para a sacada do seu palácio, ao invés de estar no campo de batalha. E aí, minha gente, né? Ele avista uma mulher muito bonita, chamada Batseba, e ele pede para saber quem é aquela mulher. E todo o desenrolar da história vocês já conhecem. Aquela mulher, seus súditos falam que ela é uma mulher casada, uma mulher inclusive casada com um homem de confiança dele. E a gente sabe dessa história e uma coisa, eu já começo a pensar o quanto, quando nós não estamos no campo de batalha, como muitas vezes nós vamos estar muito mais inseguros, desprotegidos. Às vezes o lugar de proteção não é você estar fora do lugar lá da guerra. Ele estava fora do lugar onde ele deveria estar. E por isso ele estava desprotegido. Às vezes é melhor o campo de batalha do que o seu leito. E aquele homem,
A gente sabe o desenrolar da história, mas aquele homem chama Urias, aquele soldado, e tenta fazer com que... detalhe, ele chama a mulher, Batseba, deita com ela, coabita, ela engravida. E aí ele chama Urias e tenta fazer com que Urias vá para sua casa. E ele, nessa tentativa de não mostrar que aquela mulher estava grávida de outro homem que não seria do seu marido, ele é frustrado, Davi é frustrado, como o pastor fala, ele não contava com um bom caráter de Urias, que disse: longe de mim, Senhor, os meus soldados estão lá no campo de batalha, longe de suas casas, de suas famílias, de suas esposas. Também não farei isso, também não ficarei. Eu também não farei isso, eu também serei como eles, estarei com eles. E aí ele volta para o campo de batalha. E Davi, ele escreve uma carta para Joabe e diz assim, coloca Urias aí na frente da batalha, sem proteção. E o final a gente já sabe, Urias ele morre. Mas um dia, um profeta maravilhoso, né? Fofo, chamado Natã, lá em 2 Samuel 12, chega ao palácio de Davi para conversar com ele e para lhe contar uma história. E ele diz: Davi, rei, queria lhe contar uma história de 2 homens, um homem rico e um homem pobre. Esse homem rico, rei, ele tinha muitos bois, muitas ovelhas. E o homem pobre, ele só tinha uma cordeirinha que ele havia comprado. E um dia chegou um viajante na casa desse homem rico. E esse homem rico, ao invés de pegar uma das suas vacas, dos seus bois, ele pega a única cordeirinha que aquele homem pobre tinha. Logo aquela cordeirinha que bebia até do seu copo, que aquele homem pobre via crescendo junto com a sua família, com a sua esposa. E Davi, ao escutar isso, ele diz, né, se enche de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes mais o preço da cordeirinha, porquanto agiu sem misericórdia. E aí a gente já sabe o fim. O profeta olha para Davi e diz assim: esse homem é você. Esse homem rei é você. E sabe o que essa história toda também me faz pensar? É o quanto nós somos duros com o pecado do outro, mas tão complacentes e tão compassivos com o nosso. O quanto nós olhamos para o nosso irmão e apontamos e julgamos e dizemos: ele merece castigo. Mas para nós, que somos tantas vezes tão imperdoáveis e o Senhor perdoa, nós somos tão compassivos. Essa história nos revela essa dura verdade sobre nós. Porque muitas vezes agimos também como Davi agiu. Muitas vezes temos esse mesmo, né, espírito crítico com o nosso irmão, mas conosco não. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Existe um outro véu que eu queria falar mais especificamente com vocês também. É o véu do orgulho. Vocês lembram da história? Eu queria ilustrar com as histórias, porque eu acho que fixa até mais sobre esses véus. Vocês lembram da história de Naamã? Quem lembra da história de Naamã? É uma história muito conhecida, né? O grande comandante do exército do rei da Síria. Acometido esse homem por lepra, ele vai em direção ao profeta Eliseu, porque ele numa batalha contra Israel, ele pega uma israelita como, né, uma mulher cativa, e ela fala para a esposa desse comandante que existia um profeta lá em Israel que é capaz de curá-lo, de purificá-lo. E aí Naamã pede permissão ao rei da Síria. O rei da Síria escreve uma carta, envia vários recursos, vários mimos, presentes para o rei de Israel. E aí quando Naamã ele chega lá na porta da casa do profeta Eliseu,
é interessante porque a palavra fala que ele espera que o profeta ele saia, que ele receba, que ele os receba. E a palavra fala que o profeta Eliseu simplesmente manda um mensageiro dizer a ele, olha, vai dizer a ele, diz a ele, que ele tem que ir lá no Rio Jordão e dar 7 mergulhos. Vocês lembram dessa história? E a palavra é interessante porque a palavra fala que esse homem, esse comandante importante, ele fica indignado com aquilo. Como esse homem, como esse profeta não reconhece quem eu sou, não reconhece a minha importância. E ele diz assim, eu vou embora. Que história é essa de mergulhar em Rio Jordão? Por acaso os rios lá da minha terra não são melhores? Eu não poderia mergulhar neles e ser assim curado? Por que eu tenho que mergulhar aqui nesse rio? E os servos dele, né, os soldados que o acompanhavam, convenceram, dizendo que, olha, se ele pedisse algo tão mais difícil, você faria, imagine isso, algo tão simples. E ele vai e mergulha, e no final a gente sabe, a gente lembra da história que ele foi purificado da lepra. Ele, inclusive, a Bíblia até fala que ele recebe uma pele até parecida com a pele de um bebê. Mas toda essa história me faz pensar em algumas questões que são importantes. Primeiro, que para aquele homem, ele mergulhar, ele precisava tirar todo aquele aparato. Porque naquele momento, naquele tempo, aquela doença ela era realmente uma maldição. E era muito ruim para a pessoa, principalmente para alguém que tinha um cargo muito importante, como aquele general. Ele mostrar para as pessoas, ele expor para as pessoas aquela doença. E sabe, eu vejo o profeta Eliseu sendo usado pelo Senhor para que aquele homem, ele retirasse a armadura do orgulho. Ele retirasse o véu do orgulho. Porque para ele mergulhar, ele precisava tirar aquela armadura, ele precisava mostrar às pessoas a sua doença, a sua lepra. E eu já consigo aqui perceber que para haver cura, minha gente, muitas vezes é necessária a exposição. É necessário termos uma exposição da verdade de quem nós somos e de como nós estamos diante do Senhor. Para tratar as nossas feridas, nós precisamos expô-las. Precisamos quebrar o nosso orgulho de tentar manter a nossa bela reputação para as pessoas, para que a cura ela venha. Vocês lembram do homem da mão que tinha a mão direita atrofiada? Ele entra lá na sinagoga num dia de sábado e começa aquela discussão, vai curar no sábado. E o Senhor, ele faz assim, fala para aquele homem, levante-se e venha para o meio. A palavra fala que ele se levantou e foi. Sabe, levante-se e venha para o meio. Me fala sobre um lugar de exposição. Me fala sobre um lugar onde o Senhor ele poderia chegar ali naquele homem, de forma muito discreta, tocar na mão dele e dizer, seja curado. E ele ser curado, claro que ele poderia. Mas quando o Senhor manda aquele homem vir para o meio, ele me fala de um lugar de exposição. E quando eu falo de exposição, queridos, eu queria abrir aqui um parênteses para falar sobre isso. Quando eu falo de exposição, eu falo de exposição sobretudo para o Senhor. Porque a gente pensa que é muito fácil a gente reconhecer as nossas lepras diante do Senhor. Mas não é, viu? Você quer perceber aqui, uma dificuldade que nós temos é de dar muitas vezes nome para os nossos pecados. Se eu perguntar assim, quem é avarento? Né? Quem às vezes é avarento? Quem tem esse pecado? A gente vai às vezes levantar a mão. Quem mente ou já mentiu vai levantar a mão. Se eu disser assim, quem é invejoso? Às vezes a gente tem dificuldade até de reconhecer e de nomear os nossos pecados. Então a gente às vezes precisa realmente se esforçar e desprender uma energia e ser intencional e ser realmente muito corajoso para a gente dar nome para o nosso pecado. Para a gente olhar para nós e não fingir que as coisas não existem, porque a gente é muito fera em fazer isso. Fingir que está tudo bem, está tudo maravilhoso. Eu ter isso, de jeito nenhum. Eu ter falta de perdão, de jeito nenhum. Isso é justo, isso é porque é justo isso. Não é justo, né? Aí vem o nosso senso de justiça própria, que é como um trapo imundo. Vale ressaltar.
Mas quando eu falo de exposição, eu falo sobretudo dessa exposição diante do Senhor, a qual nós devemos realizar essa exposição, tendo essa disposição de reconhecer as nossas doenças, as nossas lepras, mas também de exposição diante de irmãos e irmãs maduras na fé. Sabe, eu creio que você não deve, de fato, abrir o seu coração e expor as suas doenças, as suas feridas para qualquer pessoa. É fato isso. Mas para homens e mulheres que vão exercer, que vão praticar exatamente o que o livro de Tiago, lá no capítulo 5, fala. Confessem uns aos outros os seus pecados, orem uns pelos outros e vocês serão curados. É isso que a palavra nos garante. E é claro que essa exposição, essa confissão, ela não é para qualquer pessoa. Tem que ser para alguém que guarde o seu coração, alguém maduro na fé. Mas a verdade é que ela, muitas vezes, ela é incentivada, ela é revelada por meio das Escrituras como um critério essencial para que haja essa cura. Existe também o véu da justiça própria. Estou caminhando para o fim, viu, minha gente? Durma não, interceda por mim não. Pode acordar, pode abrir os olhos. Algumas pessoas se intercedendo por mim, né? Não precisa, viu? Pode ficar assim acordado. Então existe o véu da justiça própria, né? Do vitimismo, da carência. Pessoas querendo atenção, querendo ser honradas. Eu não uso nenhum desses véus. Eu muito me preocupo quando você diz que não usa nenhum desses véus que nós tratamos nessa noite. Porque se você acha isso, é muito grave, porque a gente só vai tratar aquilo que a gente reconhece. Se a gente não reconhecer que a gente usa esses véus, a gente não vai ter a disposição para retirá-los, para removê-los. Eu só trato a minha avareza, a minha falta de perdão, a minha inveja, se eu reconheço isso em mim. O que eu escondo, eu não trato, pois eu não exponho para aquele que tem a cura. Amém? E, meus irmãos, esse é um momento não para a gente julgar uns aos outros, mas eu creio que é um momento para nós olharmos para dentro de nós, sabe? Da gente olhar que véu eu tenho usado. Senhor, quais são os véus que eu tenho, usado de forma, aparentemente, de forma muito sutil, ou muito consciente ou inconsciente. Quem eu sou? O que as pessoas admiram realmente é a minha realidade ou é a minha aparência? Essa é uma noite da gente refletir sobre isso. Eu creio que é uma palavra de exortação, mas que traz frutos importantes para a nossa vida espiritual. O que é que atrai as pessoas? É o que eu digo que eu sou ou o que eu verdadeiramente sou? O que é que atrai as pessoas? O que é que elas olham? É para as minhas folhas ou para os meus frutos? O que é que as pessoas admiram em mim? São as folhas externas, vistosas, frondosas, mas quando abrem, não tem o figo. A palavra fala que Jesus, ele foi lá com fome e procurou aqueles frutos. Certamente ele já sabia que não tinha frutos, porque ele é Deus, né? A gente sabe que ele é onisciente e provavelmente ele já sabia. Mas ele vai e ele faz uma investigação cuidadosa naquela figueira. Ele vai e abre os galhos, vai e mexe lá nas folhas e procura o figo e ele não encontra. E eu creio que ele está aqui nessa noite, assim como diz lá em Apocalipse, capítulo 1. O Senhor, ele anda no meio dos candeeiros, assim o Senhor está fazendo aqui na sua igreja. Ele está aqui procurando verdadeiros adoradores, verdadeiros filhos, verdadeiras filhas, verdadeiros discípulos que são guiados e liderados pelo seu Espírito. Eu creio que Ele está aqui nessa noite querendo nos investigar, querendo que nós venhamos a olhar para nós mesmos, para dentro de nós. Ele quer que nós tenhamos essa atitude, essa decisão. E Ele quer procurar conosco se nós realmente temos frutos ou não. Ele sonda o nosso coração. Mesmo que a gente queira esconder dele, ele sonda. Mesmo que a palavra nem saia do nosso lábio, ele já sabe a palavra que será pronunciada. Não adianta a gente omitir, esconder nada dele. Nós não podemos nos esconder do Senhor.
Jesus, ele tem fome dos nossos frutos. Jesus, ele teve fome e foi em busca daqueles frutos naquela figueira. E ele tem fome dos nossos frutos. Ele tem fome. E sabe por que ele tem fome e ele espera encontrar frutos em nós? Porque ele deu o seu Espírito para que ele habitasse em nós. Ele derramou sobre nós o poder do seu Espírito. Nós somos batizados no corpo de Cristo. Ele nos enxertou na videira verdadeira que é Ele. Nós somos seus ramos. Nós temos a seiva da vida em nosso interior. Nós recebemos novidade de vida. Por isso o Senhor, Ele espera que nós produzamos frutos. Frutos do amor ao próximo, mesmo quando o próximo não merece. Fruto do perdão. Já que somos perdoados pelo Senhor por tantas coisas imperdoáveis. Fruto da obediência, mesmo quando a nossa carne grita e deseja coisas contrárias à vontade do Senhor. Fruto da fé, mesmo quando ainda nós não enxergamos. Fruto da perseverança, mesmo quando tudo não vai bem ou quando sai do controle. Fruto da alegria, mesmo quando as circunstâncias não são boas. Fruto da paz que excede todo entendimento, da bondade, mesmo diante da ruindade das pessoas. Fruto do domínio próprio, da mansidão, da pureza, num mundo tão corrompido, tão cheio de lascívia. Ele espera esse fruto de mim e de você. Fruto da santidade, pelos quais o Senhor será glorificado. Quem aqui quer dar esse fruto ao Senhor, esses frutos ao Senhor? Nós temos tudo o que precisamos para produzir esses frutos. Mas precisamos, antes de tudo, sermos autênticos, verdadeiros com o Senhor. Nós não podemos fingir algo que nós não somos. Fingir que estamos de uma forma que nós não estamos. Nós precisamos ser de verdade com o Senhor. Nós precisamos dizer assim: Senhor, essa sou eu, essa árvore que quer mostrar às pessoas muitas folhas, mas não tem fruto. Me ajuda, Senhor, a ter esses frutos, porque tudo que eu preciso para produzi-los, o Senhor já me deu. O Senhor me deu o Espírito Santo, aquele que nos capacita. A fonte desses frutos o Senhor já nos deu. Portanto, se nós temos o Espírito Santo, nós precisamos dar frutos sim. Talvez o fruto não seja a figueira nessa estação, mas precisamos dar frutos ao Senhor naquela estação. A fruta da estação própria. Não outra fruta, para mostrar às pessoas que somos diferentes ou melhores do que as outras. A grande pergunta nessa noite que eu queria fazer para vocês, meus irmãos, ao meu coração e ao seu coração: será que o Senhor ele está encontrando satisfação em nós? Será que Ele tem matado a sua fome ao procurar frutos em nós? Ou será que nós estamos só evidenciando folhas? Deus não se impressiona com as aparências, mas com o coração. Ele deseja mesmo é a verdade em nossa vida, tanto exterior como interiormente. E se você hoje olha para a sua vida e não consegue enxergar esses frutos, eu tenho uma ótima notícia. Esse é um dia em que nós podemos clamar aos céus pelo fruto do arrependimento e começar a produzir frutos, sermos intencionais em produzir frutos para a glória dEle, para a glória do Senhor. Portanto, se você está como uma árvore seca, você pode florescer. Essa é a boa notícia nessa noite. Será que você pode fechar os seus olhos por um instante, aí no seu lugar, para que nada tire a sua atenção? Será que você pode crer nessa palavra, na palavra que diz, que é expressa por meio dessa canção? Para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor,
ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. Sim, há esperança. Há esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá. Será que você pode aplaudir a esse Senhor que nos faz florescer toda vez que somos cortados e feridos? Sim, Ele faz isso com cada um de nós. Ele nos dá uma nova esperança de florescermos outra vez. Por isso não se conforme com essa estação. Não se preocupe, ela passa. Nenhuma estação ela é eterna. Nós temos esse Deus que nos faz florescer novamente. Eu já estou terminando, meus irmãos. De verdade eu estou terminando. Eu queria agora... Eu queria nesse momento agora, para a gente fechar essa mensagem, obrigada, viu? Pensar com vocês como é que eu posso remover esses véus. Nós já conhecemos muitos véus que nós utilizamos. Mas como nós podemos removê-los? A palavra que nós lemos nessa noite, ela nos ensinou. Ela nos fala, ela nos dá a receita, o caminho. Ela diz assim, ó, verso 12 de 2 Coríntios, capítulo 3. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia, que desaparecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Se atentem para esses 3 últimos versos. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu ele é retirado. Mas sabe qual é o problema? É que nós muitas vezes estamos na igreja e nós somos apenas convencidos por um momento de emocionalismo, por uma ausência, por uma carência, por uma falta, por uma necessidade, mas nós não somos convertidos. Porque a conversão, ela tem 2 elementos essenciais, o arrependimento e a fé. E ela tem que ser baseada numa firme convicção. Para que quando vierem os ventos fortes, as tempestades, os nãos, as frustrações, nós não sejamos arrancados do solo da presença do Senhor. Para que nós estejamos firmes,
para que as coisas abaláveis possam ir e as inabaláveis permaneçam. A nossa fé, a nossa conversão tem que estar alicerçada numa firme convicção do propósito para o qual nós fomos chamados. A experiência com Jesus, uma experiência verdadeira com o Senhor, proporciona, queridos, a alegria, o privilégio de termos uma vida autêntica e integral, verdadeira diante do Senhor. Ou seja, uma conversão verdadeira, ela arranca de nós o véu da hipocrisia, da religiosidade, da carência, da justiça própria, da falta de perdão, do orgulho. Portanto, é urgente hoje nós analisarmos se somos convertidos a Cristo ou apenas convencidos. A conversão, ela é definida como um processo pelo qual uma pessoa, ao ser confrontada com o Evangelho de Cristo, ela experimenta uma mudança radical em sua vida. Sabe, são 180 graus, é um caminho. Se eu estava indo para cá, eu tenho que voltar para cá, para um lado completamente diferente do que eu estava. E essa transformação inclui tanto o arrependimento dos pecados, quanto a fé em Cristo Jesus como Salvador e Senhor. A conversão, como eu falei para vocês, ela requer 2 elementos principais: o arrependimento, gerando o reconhecimento e o afastamento dos nossos pecados. É uma mudança de mente e de coração em relação ao meu pecado. É uma mudança que faz com que eu seja levada à confissão e ao desejo de viver de acordo com a vontade de Deus. É negar a si mesmo, é matar a minha carne, é viver uma vida que não se conforma com o pecado. Sabe, é não se conformar quando eu peco e eu nada sinto. Um fruto essencial que revela, que expressa a nossa conversão é o arrependimento. O outro elemento essencial é a fé, a confiança sincera em Cristo para a nossa salvação. Não é apenas um convencimento intelectual, mas um comprometimento pessoal com Cristo, reconhecendo-o como o único caminho para a reconciliação com Deus. Dessa forma, nós temos agora livre acesso ao Pai. O véu, por meio do sacrifício de Jesus, foi rasgado de alto a baixo. E agora eu e você, nós não precisamos mais de amuletos, de moletas, para a gente ter acesso ao Pai. A gente caminha crendo que Ele, que o nosso Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E a outra forma que essa mesma palavra, ela nos revela, que faz com que esses véus eles sejam arrancados, é a transformação, é por meio da transformação operada pelo Espírito Santo. No último verso, quando diz: todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Na velha aliança tudo depende de mim. Na nova aliança a nossa suficiência, ela vem de Deus. Na velha aliança tem a glória no rosto de Moisés, e o brilho na face de Moisés é um brilho desvanecente que vai desaparecendo. Na nova aliança a graça é o brilho no rosto de Jesus, e essa glória nunca se apaga, ela é permanente, ela é eterna. Hoje nós temos, meus irmãos, o Espírito Santo que trabalha em nós a beleza de Jesus. Nós não precisamos mais andar com véus para mostrar que somos alguém que nós não somos, que estamos tendo frutos e produzindo coisas que nós não estamos produzindo. Porque em Cristo nós temos a liberdade para sermos transformados de glória em glória pelo poder do seu Espírito Santo. Mas precisamos ter a coragem de termos as faces descobertas. Não estarmos preocupados com a nossa reputação. Pouco importa se as pessoas vão ver as nossas feridas. Se eu vou ser exposta, eu quero receber a cura que vem do Senhor. Eu quero olhar para o espelho e, como reflexo, cada vez mais ser transformada de glória em glória. Porque o que nós
contemplamos, nós nos parecemos. E eu quero continuamente contemplar o Senhor. Ter os olhos fixos no Senhor, sem as distrações. Sabe, e assim eu ser cada vez mais parecida com Ele. Ser transformada de glória em glória. Agora, depois da conversão, no processo de santificação. Eu preciso ter a coragem de dia após dia continuar olhando para o Senhor e não me distrair com as coisas que estão ao meu redor. Porque assim, contemplando o Senhor, eu vou me parecer mais com Ele. Ele vai me transformando cada vez mais, de glória em glória. Eu vou sendo transformada. Eu vou retirando os véus que outrora eu utilizava para mostrar coisas que não eram necessárias. Quantos aqui nessa noite desejam ser transformados pelo Senhor e assim resplandecer de forma permanente o brilho de Jesus? Quem aqui? Eu quero. Você pode ficar de pé no seu lugar? O que separava já não separa mais.